Programa Fala Presidente, com Gustavo Machado. Olá, estamos aqui com mais uma entrevista no programa Fala Presidente. E o entrevistado de hoje é o Dr. César Augusto Wolff. Ele é presidente da OAB de Blumenau. Ele tem 36 anos, é casado, nascido aqui em Blumenau. Ele é professor universitário, procurador-geral da FURB, da nossa faculdade. Ele é advogado, presidente da OAB. Presidente, fala um pouquinho para nós como que consegue todas essas funções e como foi essa trajetória. Olha, eu costumo dizer que tudo é muito natural, né? A gente não escolhe, é escolhido, é conduzido, né? Um dia optei pelo direito, me tornei advogado. Começando a advogar, fui convidado pelo então presidente Paulo Borba, nosso presidente estadual, para coordenar um curso da Escola da Advocacia. Dali virei vice-presidente, cheguei ao cargo da presidência. Na universidade também, fiz uma pós-graduação, e aí da pós-graduação abri um edital, me candidatei e comecei a lecionar. Já são 10 anos de aulas de Direito Constitucional e Eleitoral. Da mesma forma, fiz um concurso lá e tornei advogado da universidade. Então, as coisas, eu acho que a gente vai trabalhando, né, vai realizando nossas tarefas e elas vão acontecendo de forma natural. Eu não acredito muito em planejamento, não. Gosto mais de realizar as tarefas. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre a OAB. A OAB não é apenas uma entidade de classe, né? Fala um pouquinho para nós, um órgão de classe, enfim, fala um pouquinho para nós sobre os princípios básicos, as funções, né, dessa organização. A OAB tem uma história comprometida com a história do nosso país, né? Trabalhou aí contra o regime ditatorial, o último regime militar de 64 a 85, trabalhou no afastamento do presidente Fernando Collor, né? E por isso o nosso estatuto, que é uma lei federal, é uma entidade pública, ela é autônoma, ela não está subordinada ao governo, mas ela é uma entidade pública e exerce uma função pública. O nosso estatuto diz que nós temos compromisso com a ordem democrática e com o Estado de Direito. Por isso, os advogados aqui congregados na OAB têm esse compromisso de fazer a crítica ao governo, o acompanhamento, o controle, para que nós tenhamos uma sociedade, como diz a Constituição, né, livre, justa e solidária. Legal. Vamos falar um pouquinho hoje, quantos advogados nós temos aqui em Blumenau, inscritos? E assim, e para os novos inscritos, existe mercado para todos eles, presidente? Existe, porque os direitos ainda não foram todos atingidos pela população. E os conflitos próprios da sociedade moderna, essa sociedade dinâmica, de muito comércio eletrônico, né, de globalização. Então, há muitas áreas novas que se abrem no direito. Nós não falávamos na faculdade ainda em direito ambiental, em direito do consumidor, direito marítimo, né? Em direito marítimo, nas relações internacionais. É claro que o advogado jovem deve buscar já uma área de especialização. Aquele clínico geral já fica um pouco comprometido pelo volume de profissionais na praça. Mas se ele se especializar, e se ele for bom naquele ramo em que ele se dedica, ele terá um bom mercado. Somos hoje em Blumenau 2.000 advogados, em torno de 20 ativos, são 25 mil advogados no estado de Santa Catarina. Blumenau, ela é a maior subseção do interior do estado, então nós só perdemos para a capital, que tem 7.000 advogados, há uma grande concentração lá, está todo o poder, né, do estado de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça. Mas nós somos uma subseção muito respeitada, de excelentes profissionais, elogiada aí pela toda a classe dos juízes, pela atuação dos nossos advogados. Agora vamos falar um pouquinho sobre um assunto que estava em pauta até os dias sequentes e atuais nossos, né? Sobre a inconstitucionalidade do exame da ordem. Para nós, né, advogados, isso tem um lado positivo, claro, né, que é a seleção desses profissionais para o mercado de trabalho, mas eu gostaria de saber do presidente uma questão técnica sobre esse assunto. Presidente, a inconstitucionalidade do exame da ordem. Fala um pouquinho para nós. Bom, eu fiz exame de ordem, né? Por isso eu posso falar, às vezes, os advogados antigos não fizeram, era diferente, havia exame. Sempre houve. Todos fizeram. Só que no passado ele era feito na faculdade, no estágio, nas aulas práticas no final da faculdade. Mas depois, como houve muita a proliferação de cursos jurídicos no país, a OAB trouxe para si.
né? Então, eu tenho mais de 10 anos de advocacia, esse exame já está há mais de 10 anos sendo realizado pela OAB, e ele vem em benefício da sociedade. Por quê? Porque ele garante, ou ele tenta garantir também, não é 100%, né, é eficiente, que aquele profissional que vai advogar, que vai patrocinar uma casa do seu cliente, esteja preparado, pelo menos no necessário para o exercício da advocacia. Eu digo necessário que o advogado estuda a vida toda, né? A imagem que a gente tem do bom advogado já está cabelinho branco, né? A gente vê o trabalho nos ombros do advogado, é que nem o médico, às vezes o médico experiente ele já tem uma certa idade, quanto mais envelhecido, né? Pelo conhecimento, melhor. Legal. Tem um detalhe, né, que muitas vezes a gente fala sobre a questão de um grande número de faculdades onde estão oferecendo o curso de Direito. Hoje nós já temos faculdade de Direito à distância. Fala um pouquinho para nós sobre se deveria aí o MEC fazer uma fiscalização maior em cima dessas universidades, dessas faculdades. Fala um pouquinho para nós sobre isso, presidente. Nós não somos contra o aumento de número de faculdades, por uma razão muito simples. O Brasil ainda tem pouca parcela da sua população formada em nível superior. Comparando com a Argentina, comparando com os Estados Unidos, comparando com países já mais desenvolvidos, o Brasil ainda tem que formar mais gente, em todas as áreas, não é só no direito. O que a OAB postula, o que nós criticamos, e aí sim, falta do MEC uma contrapartida, é uma fiscalização da qualidade, né? E não pelo número. É importante que o aluno pague uma mensalidade e que, pelo valor que paga, recebam um serviço de qualidade. O que não pode é o acadêmico se envolver num sonho de se transformar num profissional da área do direito, e quando esse sonho terminar e ele acordar, após 5 anos pagando e se dedicando, verificar que não lhe foi entregue um serviço de qualidade porque não o transformou num advogado. Isso é estelionato, né? E isso o governo tem que estar atento, o Ministério da Educação tem que estar atento. Mas eu quero crer que são poucos casos, né? Na grande maioria a gente vê aí o esforço das faculdades na qualificação do seu corpo docente e dos seus cursos. Legal, a gente sempre vê a OAB participando aqui da nossa comunidade de uma forma muito enfática, né? Ela sempre está nas decisões aqui da nossa comunidade. O Dr. César Wolff sempre está colocando aí sua opinião em relação a essas decisões. E aqui na nossa comunidade ocorreram alguns fatos onde que a OAB foi muito importante nessa situação. Uma delas foi a questão do aumento do salário dos vereadores, a outra foi a tarifa bancária, o aumento da tarifa bancária. Fala para nós, presidente, um pouquinho sobre essas decisões políticas que a OAB sempre está ali próximo à comunidade. A OAB ela é parte da sociedade civil organizada, né? Não só a OAB, eu vou dividir essa responsabilidade com as outras entidades. Nós temos as comerciais, empresariais, os sindicatos, né? As associações, e a OAB tem, como eu disse, um compromisso histórico com o Brasil e no nível nacional, e não poderia deixar de ter um compromisso no nível municipal. E também é importante dizer, àqueles que nos veem, nos assistem, que a OAB é chamada a esses temas, né? Isso nos dá muito orgulho, porque a população espera da OAB um posicionamento. Não somos nós que procuramos, né, a comunidade para informar, é a comunidade que nos pergunta um posicionamento, e certamente porque toma ele em consideração. Vamos lá, agora, até para a gente, nós estávamos conversando anteriormente, eu e o presidente, ele falou sobre alguns projetos que a OAB atua junto à comunidade. Para 2012, presidente, fala um pouquinho para nós sobre os projetos da OAB. A gente tem várias comissões, né, atuando, Comissão do Meio Ambiente, que já fez um projeto bonito no passado, das sacolas, né, recicláveis, né? Então, Comissão de Defesa do Consumidor, integramos o PROCON na junta lá das defesas e das atuações, enfim, na área da criança e adolescente, junto ao Centro de Internação dos Adolescentes, e nós temos um projeto lá para qualificação, esse ano vamos terminar e botar em prática o projeto S21 para levar conhecimento de informática a esses adolescentes que estão em fase de recuperação, né? E temos também nossa OAB Cidadã, né, que é um projeto bacana, importante, porque leva a cidadania em dia de ação, em mutirão,
nos bairros. Já fizemos no passado, já temos programados por esse ano também. Carteira de identidade, CPF, às vezes pode não acreditar, mas o cidadão está sem a sua carteira de identidade, e isso é um aspecto da cidadania, né? A certidão de nascimento, uma nova via, a gente tenta levar também esclarecimento e consulta jurídica para que as pessoas possam identificar que ali há uma questão que tem que ser levada por um advogado. Então, nós temos também o nosso braço social, nossa ação de cidadania. Legal, eu gostaria aqui de agradecer ao Dr. César Wolff por essa entrevista, que tenho certeza que levou ao nosso telespectador informações melhores sobre a OAB, o que ela faz junto à nossa comunidade, um pouquinho da história desse nosso presidente, que é super atuante, não só aqui na parte da OAB, a parte funcional, mas também junto à nossa comunidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado a deferência aí pela entrevista. Legal. Gostaria aqui de mandar um grande abraço a todos os advogados que estão nos assistindo. Eu, como advogado, isso para mim, essa entrevista hoje que foi única. Gostaria de agradecer a você, telespectador, e fique conosco para o próximo Fala Presidente. Programa Fala Presidente, com Gustavo Machado. Patrocínio. A maior demolição de preços da história. IPI reduzido Móveis Brasília. Corra, ainda dá tempo. Lavadora automática 11 quilos, 899. Refrigerador, só 699. Condicionador de ar, 7.500 BTUs, 699. Fogão 4 bocas, só 219. Com IPI zero em Móveis Brasília.